estarmos aqui, né, para juntos adorando o nome do nosso Deus, juntos aqui em comunhão, independente do que for, nós estamos aqui para adorar o nome do Senhor. E é com alegria estar aqui na casa dos irmãos, para que a gente possa trazer a mensagem do Senhor, qual o Senhor colocou nos nossos corações, para que possa vir de encontro ao coração dos irmãos e estar abençoando também a vida dos irmãos. Vou pedir que os irmãos vão abrir as suas Bíblias, lá em Mateus 16, versículo 25. Mateus 16, versículo 25. Como os irmãos forem achando, vamos nos colocar de pé, para que a gente possa ler a palavra do nosso Deus, porque é um texto bem conhecido, mas é um texto que fala profundamente aos nossos corações. Mateus 16, versículo 25. Amém, irmão? Amém. Com misericórdia. Amém, amém. Amém, glória a Deus. Diz assim: portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida, por minha causa, achá-la-á. Pai, nós lemos a tua palavra, Senhor Deus, e nós te agradecemos pela palavra, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, um texto da palavra, é um texto bem claro, né? Portanto, quem quiser salvar a sua vida, irá perder, né? E quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Lá em Mateus também, no 10:39, vai dizer assim, ó: quem acha a sua vida, a perde. E quem todavia perde a sua vida, por mim, a encontrará. O texto da palavra de Deus, ele é forte, né? Como sempre, a palavra de Deus, ela é tremenda, ela é maravilhosa. Como nós vimos aqui, debatemos agora mesmo na Escola Bíblica Dominical sobre alguns assuntos, né? Sobre o que nós temos visto, né, dentro da igreja, que não é de hoje, é dentro daquela época, mas que tem cada vez mais estado forte, né, dentro da igreja. O principal é que nós devemos perder a nossa vida por amor ao nosso Deus, né? Porque se não perdermos a nossa vida por amor ao nosso Deus, nós não encontraremos a vida verdadeira, que é a vida eterna. Aqui nessa terra nós estamos de passagem. Essa vida que vivemos na carne é uma vida que vai ficar. Mas a vida que teremos espiritualmente após a nossa morte aqui nesta terra é a vida que vai nos conduzir para toda uma eternidade ao lado do nosso Deus. E é isso que precisamos colocar e trazer para os nossos corações, né? O que temos feito em relação a isso? Verdadeiramente nós temos, obrigado, irmão, verdadeiramente nós temos perdido a nossa vida para ganharmos uma vida eterna ao lado de Deus? Porque se nós pararmos para olhar, irmão, analisa uma coisa: Jesus perdeu a vida dele para que nós tivéssemos vida eterna. Mas para que nós venhamos a ter vida eterna, nós precisamos perder a nossa vida. Se não perdermos a nossa vida, não ganharemos a vida eterna. Então, se você olhar a circunstância, né, quem perdeu, olha o que o texto diz: quem não perder a sua vida, não a encontrará. Porque a nossa vida não está aqui, a nossa vida está no nosso Senhor Jesus. Ele morreu por mim, Ele morreu por você, Ele morreu por toda a humanidade. Só vamos verdadeiramente encontrar e ter vida quando passarmos desta vida de carne que vivemos, para vivermos eternamente ao lado de Deus. E aí, o texto, né, o versículo anterior, ele vai dizer assim, ó: então disse Jesus a esses discípulos: se alguém quiser vir após mim, né, pegue a sua cruz, né, negue-se a si mesmo e pegue a sua cruz. O que seria esse negar a si mesmo? É negar os nossos próprios interesses, né? Os nossos desejos, as nossas vontades, né? Porque antes de entregarmos a vida para Jesus, vivíamos segundo o nosso coração, segundo nós queríamos. Mas quando a gente chega para o Senhor e fala assim: Senhor, entrega a minha vida em Ti, olha o que você faz: eu me arrependo e entrego a minha vida a Ti. Você entregou a vida a Jesus, a tua vida que tu vive hoje não pertence mais a você, mas pertence ao Pai. E você tem que viver segundo o coração do Pai, segundo a vontade do Pai, não mais segundo a sua própria
vontade. Mas nós somos homens, seres humanos, falhamos e às vezes pagamos por querermos, ainda como entregamos a vida para Cristo, vivermos a nossa vida, aquilo que eu quero, aquilo que é da minha vontade. Às vezes Deus está falando para você, ó, não faça isso, você vai e faz. Deus fala, vai por aqui, você vai por lá. Né? Nós temos um exemplo aí, né, do Jonas, né, que foi engolido pelo grande peixe, né? Porque Deus falou, ó, Jonas, vá para lá, para Nínive. Não, ele quis ir para outro lugar. Então ele foi engolido pelo grande peixe e foi o quê? A palavra diz que ele foi o quê? Vomitado. Né? Lá onde Deus queria que ele fosse. Porque, meus irmãos, olha só, quando entregamos a vida para Deus, não adianta teimarmos mais com o Senhor. Não adianta brigarmos com Deus. Porque a gente vai brigar e só vai apanhar. Os irmãos sabem, né? Eu trabalho com aplicativo. E toda vez que eu tenho com aquele negocinho chamado Waze, né? Que é, o Waze é o quê? Ele vai te dar a direção, né? Do endereço do local que você vai. Toda vez que eu tenho com o Waze e falo, não, esse tá doido mandar por ali? Não é possível, eu vou por aqui. Eu quebro a cara. Sempre dá ruim. Aí eu falo, rapaz, se eu tivesse ido pelo teu Waze e falou, não tem jeito. Às vezes é coisa boba. Às vezes tu olha aqui, tu tá na Avenida das Américas aqui, ele te joga para pegar a pista do canto. Aí tu fala, vou pegar a pista do canto, eu vou pegar do meio. Aí chega mais um pouquinho na frente, tá engarrafado. E a pista do meio, do canto, ó, tá andando, tá livre. Assim é a nossa vida. O Deus, ele é nosso guia. Quando a gente entrega a vida na mão dele, é porque a gente está confiando nele. Então, se ele te manda, vai por aqui, você tem que ir. Se você for por outro lado, você vai quebrar a cara, você vai se arrepender. Porque Deus é Espírito, importa que os que o adorem o quê? Em Espírito e em verdade. Então, tem que haver uma renúncia na nossa vida. Tem que haver um morrer para a minha vida, para os meus desejos, para os meus prazeres, para que eu venha ter verdadeiramente a vida. Porque se eu não morrer para essas coisas, eu não vou encontrar a vida. É por isso que o texto diz, né? Quem perder a sua vida por amor a mim, a achará. Mas quem não perder, estará perdido. Nós sabemos a diferença entre o céu e o inferno. A escolha é sua. Você tem os dois caminhos. É você que precisa parar e pensar e refletir. Para onde eu vou? O que eu vou fazer? E meus irmãos, levar a cruz significa identificar-se completamente com a mensagem de Cristo. Identificar-se completamente com o nosso Senhor Jesus. Isso é carregar a sua cruz. Porque Ele carregou a nossa cruz. Jesus não carregou a cruz dele, não. A cruz que Cristo carregou foi minha, foi sua, foi de toda a humanidade. Porque em cima daquela cruz não estava só o peso daquela madeira, mas estava o preço do nosso pecado. Estava o preço da nossa vida. O sangue de Cristo foi derramado para que nós verdadeiramente viéssemos a ter vida e vida em abundância. Então, levar a cruz significa identificar-se completamente com a mensagem de Cristo, mesmo que isso implique na sua morte da carne. Quando eu falo isso, irmãos, parece uma coisa forte, né? Difícil, mas é. Sabe por quê? Porque nós estamos aqui reunidos, né? Pregando a palavra, louvando o nome de Deus, estamos juntos adorando o nome do Senhor, mas há lugares no mundo, os irmãos sabem disso, né? Alguns pregadores já passaram pela nossa igreja, já falou, eu já falei, tem pessoas nesse momento morrendo porque declaram Jesus como Salvador de suas vidas. E isso não é fácil, meu irmão, é duro, isso é difícil. E aí eu te pergunto, da mesma forma que Cristo entregou a vida por mim, entregou por você, você tem coragem de verdadeiramente morrer por Ele? Se entrasse aqui agora homens armados ali e falasse assim, vocês quem declarar agora, vai matar um por um. Você é de Jesus, só, pá, mata Israel. Será que o próximo que ele for teria coragem de continuar confessando o nome de Jesus? Porque Israel confessou e o homem verdadeiramente matou ele. Será que se ele viesse em mim, eu fosse em um de outros irmãos, dois continuam, não, eu sou de Jesus e pá, e morreríamos também? E será que chegasse de repente 1, 2, 3, 4, até o final todos declarariam Jesus? Continuariam na firme confissão de que Jesus é o Senhor de sua vida?
Ou será que alguns iriam desistir? Iam dizer, não, eu renego. E a gente pode falar assim, com certeza isso é muito fácil. Meus irmãos, nos momentos aqui que estamos pregando é fácil, mas no momento da coisa acontecendo é muito difícil. Porque naqueles momentos finais, né, a gente começa a pensar um monte de coisa. Na nossa mente vem várias coisas, caraca, minha filha, eu vou morrer, minha filha vai ficar desamparada, vai matar minha mulher também, como é que vai ser? A gente pensa às vezes. É muito fácil. A gente vê ali, Jesus andava ali com quantos homens? 12 discípulos. Quando Jesus foi crucificado, você andava com aquele homem? Não. Não foi? Não teve alguém falar? Não. Ninguém chegou-se perto de Jesus, todos ficaram de longe, temerosos, assustados, olhando a situação. Ninguém foi ali e falou assim, não, eu andei com esse homem é honesto, esse homem não fez nada, entendeu? Crucifica a mim, a ele, não. Até porque Jesus tinha que morrer também. Mas ninguém se pôs à disposição de defender Jesus ali. Os próprios discípulos ficaram orando, qual é a palavra diz? De longe. A crucificação do Mestre. Então levar a cruz é verdadeiramente você compreender que você se identifica com a mensagem de Cristo. Principalmente com a mensagem de Cristo morto na cruz. O Evangelho, ele é lindo, ele é maravilhoso e a gente precisa pôr as nossas cabeças atentos para isso, estar disposto verdadeiramente, se tivermos de morrer pelo Evangelho, morrermos pelo Evangelho de Cristo. Né? Os condenados, né, carregavam a sua cruz naquela época. Jesus foi crucificado por quê? Porque as pessoas que eram condenadas à morte, elas tinham que pegar a sua cruz e elas tinham que carregar. Né? Então cada um dos que iam morrer, eles levavam a sua cruz até o local aonde haveria de serem crucificados. E ali eles eram crucificados e morriam. Né? Jesus hoje ele pede, cada um pega a sua cruz. Não é para a morte, mas a cruz que nós vamos carregar para o céu de Deus, para a vida eterna. Aqueles homens carregavam, após condenado, a sua cruz para a morte. Jesus fala, cada um pega a sua cruz e siga-me. É pegar a cruz e seguir a Cristo para a vida eterna. É viver para Deus, irmão. É viver uma vida centrada no amor e na legalidade de Cristo. Porque nós temos vivido, às vezes, uma vida banal. Como é triste a gente, diante até do assunto que nós estudamos aqui, né? A pergunta do professor dentro da lição, entendeu? O que vocês acham das coisas que têm acontecido? Nós temos visto pessoas venderem literalmente o Evangelho. Literalmente. Eu já vi pastor vender igreja. O pastor falou aqui que o pastor comprou a igreja, botou na mão, a igreja é minha. Eu já vi pastor que assumiu uma congregação, ele vendeu a igreja. Ele vendeu não só o templo, como todos os membros que estavam juntos. Nós somos ovelhas de Cristo. Nós não estamos mais para comércio. O preço que tinha que ser pago por nós já foi pelo nosso Senhor Jesus. Já pensou, pastor Jorge, chegar aqui e vender a igreja com todos nós dentro como ovelhas? Não podemos. Nós não pertencemos a este mundo, pertencemos a Deus. A igreja não é o templo, as quatro paredes, a igreja somos nós. Não é o templo, não é as paredes que vai ter que negar a sua vida para que tenha vida em Deus. Somos nós, eu e você. E é uma grande necessidade de a gente estar ligado e atento sobre essas coisas, meus irmãos. Devemos tomar a nossa cruz, e quando tomamos a nossa cruz, meus irmãos, é para seguir a Jesus de fato. Devemos ter os nossos valores sentados no que Deus diz, no que a palavra nos ensina. Nós, como servos de Deus, não podemos jamais nos desviar disso aqui. Tem pessoas que vão dizer a Bíblia é contraditória. Não, a Bíblia não tem contradição. Eu já falei isso para os irmãos. Eu sigo até uma coisa no Instagram que fala a Bíblia contradiz, porque fulano diz isso, Beltrano diz isso. Não é questão de contradição. Às vezes é questão de interpretação. Cada um olha, interpreta e analisa de uma forma. É igual a questão das várias doutrinas, né? A diversidade de nomes doutrinários de igrejas. Eu não sou contra, pelo contrário.
Desde que eu me converti, eu me incomodo sobre essa questão, vamos dizer, não é social, é a questão interdenominacional, né, que se vive ali, né, aquela briga, porque a minha igreja é melhor, não porque a igreja é o melhor, não porque, meus irmãos, a igreja somos nós somos partes do mesmo corpo, não importa a denominação é para que cada pessoa siga aquilo que ela quer, onde se sente melhor, né? Hoje está mudando, mas as pessoas às vezes, né, às vezes até alguns pentecostais falam, a igreja batista é uma igreja meio devagar. Não é devagar, a gente está dentro da palavra. Só que tem pessoas que, para adorarem mais o nome de Deus, precisa de um lugar mais movimentado, onde tem mais uma agitação, né? Onde tem aquilo. Não, tem pessoas que preferem um lugar mais tranquilo, mais aconchegante ali, mais sossegado, entendeu? Então, as questões doutrinárias pertencem ao homem, mas as questões espirituais pertencem a Deus. E você é a parte espiritual de Deus nessa terra. É a você que Deus está procurando. É você quem Deus quer. É de nós que Deus quer a busca, né? Que a gente procure verdadeiramente, né, a Deus, demonstrando, né, os novos valores que entram na nossa vida. Esses novos valores são valores morais e espirituais, né, que podem nos aproximar ou nos afastar de Deus. Então, meus amados, aquilo que praticávamos antes de entregarmos a vida para Jesus, não devemos mais praticar hoje. Os atos, os acontecimentos, as coisas que fazíamos atrás, não devemos mais fazer hoje. Eu vejo às vezes pessoas que chegam a essas épocas, né, de carnaval, a pessoa vivia de carnaval, né? Lá eu mesmo desfilei 2 anos em escola de samba. Entendeu? Mas tem pessoas que quando vê o carnaval, ela faz questão de acompanhar lá, né, as notas da escola. E ainda que ela hoje serve a Cristo, ela continua torcendo para aquela escola que ela era ganhasse. Meus irmãos, isso não te pertence mais. Abandona a velha vida. Abandona aquilo e viva Jesus. Não importa mais hoje se é Portela, se é Mangueira, se é Beija-Flor, seja lá qual for que vai ganhar. Você é uma nova criatura ou você não é? Quando chega esses momentos, né, festas juninas, tudo bem, festa junina na verdade deveria ser uma festa cultural, deveria ser, né, uma festa cultural. Mas hoje você vê que você vai numa festa aí junina em algum lugar, alguma escola, não se toca naquelas músicas de festa junina. É pagode, é funk, é rock, seja lá qualquer coisa. As próprias músicas daquela questão não vai. Eu gosto muito de festas juninas, porque eu adoro aquelas comidas típicas, né? Eu amo essas comidas típicas, amo. Eu já gosto de doce, né? A maioria das comidas é doce, né? É pé de moleque, é cuscuz, né? Essas coisas, né? Já eu sabe que ele gosta também igual a mim, né? Então, quer dizer, mas às vezes eu não vou em determinadas coisas, porque você está indo lá não mais por uma questão de cultura, como há muitos anos era, mas hoje, meus irmãos, as coisas estão virtuadas para o outro lado. Hoje não é mais questões culturais, na verdade, né? Hoje tem outras coisas por trás de tudo isso. Então, a gente não tem que viver essa vida. Você pode ir, como às vezes eu vou lá, compro uma comida, faço um negócio ali, meus 10, 15, 20 minutinhos, meia hora, compro aquilo que faz ali, ó. Não faço questão de ir, de estar. Agora, na igreja a gente chama diferente, né? A festa junina, né? A gente fala que é festa do milho. Exatamente para diferenciar dessas coisas. Mas como que você pega a sua cruz para seguir a Jesus e você continua adorando essas coisas? Não pode, não tem condições, né? Os cristãos que carregam a sua cruz, meus irmãos, eles vão fazer a vontade de Deus e não a sua própria vontade. Eu não posso mais viver do meu eu, do que eu quero, do que eu penso. Eu tenho que viver do que a palavra diz, do que Deus quer para mim, do que Ele tem para mim. Para que a minha vida possa verdadeiramente ser uma vida digna de que eu tenha deixado de viver a minha vida para viver a vida em Cristo Jesus. É isso que nós precisamos fazer, entendeu? E há uma necessidade dentro disso, né,
de perda. Nós vamos perder. E precisamos perder. E o principal que nós vamos perder é nossos desejos principais. São as nossas vontades. Né? São aquelas coisas que nos dá prazer à minha carne. Né? Aquelas coisas que me dá prazer de alegria. Às vezes, né, aquela coisa que me dá prazer que é estar ali com aquelas pessoas, mas aquelas pessoas só adoram ao inimigo. A gente precisa selecionar. Tem um ditado que diz, né? Diga-me com quem andas, eu direi quem tu és. Não é por isso que você tem um parente que não é cristão que você não vai estar com ele, que você não vai falar com ele. Mas você precisa saber o que você vai estar fazendo. Você precisa compreender a situação. Eu mesmo, eu confesso, eu me afastei muito de festas na minha família após a minha conversão. Não foi por causa deles, não só por causa da festa, mas por outras coisas que você, quando entra para o Evangelho e conhece a Jesus, você começa a ver que antes você não via. Então, às vezes é melhor você estar um pouco afastado, mas não abandoná-los, porque eles precisam ouvir o Evangelho. Mas estar um pouco afastado, entendeu? Para que você não se contamine de novo, porque o inimigo é sujo. Ele vai fazer de tudo para que você retroceda e você se contamine novamente. Então você precisa estar ligado, precisa estar atento, precisa estar com os seus olhos ali abertos, sabendo o que você vai fazer. Então você vai perder principalmente a sua vida. Meus irmãos, se você não estiver disposto verdadeiramente a perder a sua vida por amor a Cristo, você está no lugar errado. Porque Deus não quer um pouquinho de você. Deus não quer um pedacinho de você. Deus quer a tua vida por inteiro. Deus, se Ele te chama, Ele te quer por inteiro. E Ele vai te usar, Ele vai trabalhar na tua vida a cada dia. Lembra-se do que eu falei? Jesus morreu para que nós venhamos a ter vida. E nós precisamos morrer para Cristo para podermos ter vida. Nós precisamos viver verdadeiramente aquele texto do apóstolo Paulo, quando ele diz: viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Porque se você verdadeiramente viver para Cristo, você não vai dar importância nem para a sua morte. Porque você tem o consentimento, a concepção, você tem a certeza que se você apagar aqui agora, você já estará no céu com Deus. Então há essa necessidade de você verdadeiramente morrer para a vida desta terra, para viver a vida em Cristo Jesus. E aí eu quero te perguntar, você já avaliou o estilo de vida que você tem vivido? O estilo de vida que você tem proporcionado externamente a seus vizinhos, aos seus familiares, até mesmo aos seus irmãos dentro da igreja. Porque a gente tem que viver uma vida única em Cristo Jesus. Não tem como nós sermos, né, bipolar. Né? Que tem cristão, que na igreja ele é uma coisa, fora da igreja ele é outra. Né? Aqui na igreja eu sou uma coisa, no meu trabalho eu sou outra. Tem cristãos que trabalham em empresas grandes que as pessoas nem sabem que eles pertencem a uma igreja evangélica, que eles são cristãos. Primeiro porque eles não falam, né? Segundo porque às vezes tem vergonha, não quer, porque às vezes tem medo de sofrer preconceito. E terceiro, as nossas atitudes, meus irmãos, os nossos atos, o nosso comportamento, ele já vai identificar Cristo na tua vida. A ponto de, às vezes, você sem falar nada, sem abrir sua boca, sem dizer nada, as pessoas vão olhar para você e vão te perguntar: você é cristão? Você é de igreja evangélica? Porque só no olhar as pessoas conseguem identificar Cristo em nossas vidas. Nós precisamos fazer como o texto de Deus que fala lá que Moisés subia ao monte para orar, e quando ele descia, o rosto dele resplandecia a glória do Senhor. A glória do Senhor tem sido resplandecente no seu rosto, para que as pessoas que chegam perto de você vejam a glória de Deus na tua vida.
Identifique sem você falar uma palavra de Deus para a pessoa que você pertence ao grupo de Cristo, ao grupo evangélico, daqueles que servem e adoram o Senhor? Ou você não tem conseguido fazer isso e as pessoas não têm identificado? Porque precisamos pregar o Evangelho. Cristo nos chamou para uma missão maior do que simplesmente desfrutar do conforto e da tranquilidade desta vida. Meus irmãos, Deus quando nos chama, Ele não fala assim pra gente, ó, vai ser fácil, tá? Molezinha. Você vai enriquecer, ninguém mais vai te perseguir, né? Nenhum mal vai te acontecer, isso aí sim. Porque a Bíblia diz que todo aquele que intentar o mal contra o servo do Senhor, o que vai acontecer com ele? Nós lemos o texto aqui. 1 Coríntios, o irmão leu aqui o que falou no texto, meus irmãos. Lá de 1 Coríntios que nós lemos, se eu não me engano é versículo 17. Qual foi o texto mesmo? 1 Coríntios 3,17. Lê aí pra gente o que o texto diz. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Olha aí. Grave esse texto na sua vida. O inimigo ele vai se levantar contra a tua vida. As pessoas vão se levantar contra você. Você irá sofrer perseguição. Mas a sua garantia é essa que nós acabamos de ler. Eles vão, todo que tentarem destruir o santuário de Deus, irão pagar para Deus. E nós temos visto às vezes dentro da igreja, pessoas que se dizem cristãs, tentando destruir o santuário de Deus, que é você, que sou eu, que é o Jean, que é a Rosana, que é a irmã Onélia, que é cada um de nós que estamos aqui. Meus irmãos, Deus não prometeu que ia ser fácil. Pelo contrário, Ele fala, vocês sofrerão perseguição, né? Sofrerão calúnias, injúria, difamação por causa do meu nome. Mas Ele diz o quê? Eu vos exaltarei. Não é isso que o texto da palavra diz? Ele vai nos exaltar. Mas o problema é que nós às vezes estamos querendo nos exaltar, quando na verdade devemos diminuir, para que o Espírito Santo de Deus cresça cada vez mais na nossa vida. Tem um louvor que diz, né? E que diminua eu, para que tu cresça, Senhor, né? Mas às vezes nós estamos querendo crescer por nós próprios, na vez de diminuirmos, para que o Espírito Santo de Deus venha crescer na nossa vida. Temos a nossa cruz. Seguir a Jesus significa ficar afastado das coisas deste mundo, estar disposto a experimentar a oposição, porque quando recebemos Jesus, toda a oposição do mundo vem contra nós. Mas nós temos um advogado fiel para nos proteger, para nos defender, para nos guardar e para nos livrar do mal. Se nós apegarmos a essa vida, meus irmãos, não iremos conseguir verdadeiramente seguir e servir a Cristo. Ponha na sua cabeça esse texto. Quem quiser salvar a sua vida, irá perdê-la. Mas quem perder a sua vida, por amor a mim, a achará. Só tem um jeito de você encontrar a vida, perdendo a sua. Para Jesus. Porque para Jesus, tudo que nós perdermos não é perda, é ganho. Nunca vai ser perda o que nós achamos que perdemos e servimos ao Senhor. Pelo contrário, estamos ganhando. Estamos ganhando e galgando lá, né? Acumulando os nossos galardões que queremos receber do nosso Deus, né? Não estamos perdendo nada, que as coisas da carne, os prazeres, podem ser maravilhosos, né? Eu já ouvi até falar que o prazer da carne é bom, não é bom? O pecado às vezes tem coisa que é boa, mas vale a pena? A consequência dele? O continuar dele? Então é melhor nós perdermos o prazer da carne nesta vida, o prazer do pecado, para vivermos uma vida eterna ao lado de Deus. Porque, meus irmãos,
tudo que se é dito e falado sobre o inferno, que nós sabemos ou imaginamos, não é nem perto do que verdadeiramente irá ser. E tudo aquilo que nós pensamos e imaginamos sobre o céu, né? Que nós raciocinamos ali e pensamos, nossa, isso assim vai ser maravilhoso, isso assim vai ser tremendo, isso assim vai ser extraordinário. Não chega nem perto do que verdadeiramente vai ser. Porque o que Deus preparou para nós é muito maior do que toda a mente humana possa pensar e imaginar. Ainda que a gente venha juntar tudo o pensamento de toda a humanidade, não chega nem perto do que verdadeiramente Deus tem preparado para mim e para você. Então, perca a sua vida para Jesus, porque Ele perdeu a dele por você. E você perdendo a vida para Ele, você está ganhando vida com Ele. Que Deus possa abençoar cada um dos irmãos, rica, poderosa e abundantemente. Que os irmãos curvem a sua cabeça nesse momento. E eu queria, se Israel pudesse tocar esse louvor, que diminua eu para que tu cresça, Senhor. Para que a gente possa terminar essa mensagem com esse louvor. Porque Deus, Ele é maravilhoso. Não há nada melhor do que estar na presença do Senhor. Não há pecado nesse mundo que te dê prazer, que seja melhor do que o prazer de estar na presença de Deus. Não há prazer que a gente possa pensar nessa terra que não alcançaremos quando estivermos junto com Deus. Adore o nome do Senhor com esse louvor nessa manhã, meus irmãos, com os olhos fechados, a sua cabeça curvada. Para que tu cresças, Senhor. Aleluia, Deus. Mais e mais. Que nós venhamos verdadeiramente, Pai, diminuir para que Teu Espírito cresça em nossas vidas, Deus. Porque, Senhor Deus, se nós não diminuirmos, se nós não permitirmos, Senhor Deus, a perda para este mundo, nós não teremos a vida eterna em Cristo Jesus. É preciso que nós venhamos a perder, Senhor Deus, nessa terra, para que tu cresças, Senhor. Aleluia, Deus. Mais e mais. Santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo. O Senhor é o teu abrigo, meu irmão. O lugar secreto que você tem que estar o tempo todo. me basta tua presença. Sua graça do Senhor tem que te bastar. Não o pecado, não os prazeres deste mundo. Aleluia, Deus. Eu não preciso ser reconhecido. Você não precisa, meu irmão, ser reconhecido por ninguém. Aleluia. Somente pelo Senhor Jesus. Se Ele te reconhecer, já basta. Oh, Pai. E que diminua Ele a cada dia. para que tu cresças, sobre nossas vidas, nos nossos Senhor. corações, ó Deus. Mais e mais. Nós não somos nada sem Ti, Deus. Somos nada, Pai. Aleluia, Deus. Escondo o rosto para que vejam tua face em mim. Diminua, meu irmão. Diminua neste E que dia. diminua Para que a Espírito Santo de Deus cresça na tua para que tu vida. cresças, Senhor. Mais e mais. Santo dos santos, a fumaça me esconde. Aleluia. Só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é meu prazer. Santo dos santos, a fumaça me esconde.
Só teus olhos me O olho do Senhor está veem. atento sobre a tua vida. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta, isso é o meu prazer. E eu queria perguntar a você, somente a graça de Deus tem te bastado verdadeiramente? Somente a presença do Senhor Venhamos diminuir, Senhor, para que tu venhas crescer na vida de cada tem um de sido nós. suficiente para você? Em nome de Jesus, Senhor. Oremos nessa manhã. Aleluia. Grandioso Deus e eterno Pai, te agradecemos, Senhor Deus, por essa manhã, Pai amado, por esse culto, ó Deus, por cada palavra, por cada oração feita pelos teus irmãos aqui nesta manhã, Deus. Porque eu morri por Te agradecemos, Senhor Deus, Pai. pela palavra, Pai, que o Senhor trouxe, que encontra os nossos corações. Senhor. Senhor Deus, porque somos pequenos, somos falhos, somos pecadores Obrigado. e carecemos da Tua graça, Deus. Pai amado, precisamos viver verdadeiramente, somente da Tua graça, como cantamos. Só Tua graça nos basta, Pai. Que assim possamos viver, Senhor Deus, somente debaixo da Tua graça. Abençoe a vida de cada um dos Teus filhos aqui nesta manhã, Pai. Daqueles que não puderam comparecer, que o Senhor visite-os aonde quer que eles estejam. Em o nome santo do Teu Filho amado Jesus, Pai. Nessa manhã eu quero agradecer a Ti, ó Deus, pelo privilégio, Senhor Deus, de podermos perder a nossa vida para ganharmos a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Obrigado, Pai, porque Tu nos enviou Jesus para que nós tivéssemos o reconhecimento, Pai, quando reconhecemos que Jesus é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Em nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Irmão, olhe para o irmão que está ao teu lado. Ore pela vida desse seu irmão essa semana. Mas ore mesmo, irmão, porque o inimigo, ele é sujo. E ele quer que a gente não viva isso que nós acabamos de cantar. Mas Deus te ama. E Ele quer que você seja abençoado a cada dia mais. Então ore pela vida desse irmão. Olhe para mim aqui agora também, ó. Ore por mim, que eu oro por vocês. Deus abençoe ricamente em nome de Jesus.